Mas estava falando questão de propaganda. Isso eu acho que é muito importante. Sim, tem que ser agressivo muitas vezes para educar, principalmente jovem. Porque o jovem não tem medo das coisas. E é natural do jovem não ter medo. Né? Sim. Agora, a propaganda deles sempre foi agressiva para pegar os jovens. Né? Vamos lembrar, e também tem nas minhas redes sociais isso aí, a propaganda do cigarro convencional era sempre com mulheres bonitas, com corpos esculturais, ou o homem com aquela riqueza aquela coisa toda. da virilidade. Né? Virilidade, vem para o mundo de Marlboro, depois a gente ficou sabendo que o cowboy morreu de câncer. Né? Então, assim, isso tudo a gente já sabe. Igual eu falei de seus pais. Seus pais não sabiam. Hoje está difícil por conta da questão da dependência, do vício. Mas se fosse para começar com uma criança pequena, não ia estar fumando, isso é fato. Sim. Agora, a gente sabe, até uma dica de filme, O Informante, com o meu ator preferido, Al Pacino, com o Russell Crowe. Eu tenho todos os filmes do Al Pacino em casa. Guto gosta. Não é só meu preferido, né? Não, eu tenho todos os filmes dele em casa. Com o Russell Crowe e do Michael Mann, da segunda metade da década de 90. E fala daquele programa do 60 Minutos, do CBS, se eu não me engano, né? Da primeira metade da década de 90, que um o executivo do alto escalão lá da Philip Morris soltou que colocavam cada vez mais nicotina para deixar as pessoas dependentes, viciadas. É uma palavra forte, né? Mas Só que isso, gente, é primeira metade da década de 90. Então, a gente sabia que fazia algum mal, mas não tinha certeza. É muito recente. Só que aí, o que a gente consegue ter? Marlboro era o principal patrocinador da Fórmula 1 nessa época. Do nosso maior herói, Ayrton Senna, né? Os carros de Fórmula 1 da McLaren, do Marlboro, Hotmans depois da Williams, e todos tinham, né? E não precisa ir muito longe, não. A gente gosta de música. Hollywood Rock, Free Jazz. Sim. Era tudo assim, era tudo patrocinado. Eles eram realmente uma indústria muito forte. E caiu pra caramba. Inclusive, começou com essa proibição de propagandas. E o Brasil, com todas as mazelas que a gente tem, nesse sentido, a gente deu aula em realmente redução de tabagismo. E a gente tem realmente muitos dados demonstrando o tanto que conseguimos reduzir no mundo e no país é sensacional. O Estado gasta muito mais cuidando dessa população do que ganhando imposto em cima do negócio. Exatamente. Pô. É por isso que tem um negócio importante que, assim, começou a virar um problema de saúde pública. E quando é um problema de saúde pública, a propaganda ela já não é mais suficiente, porque a propaganda ela é para atingir o indivíduo. Quando é um problema de saúde pública, como que você resolve? Proibição. Então você proíbe de fumar dentro dos lugares fechados. É isso que tirou muita gente disso. Que evitou... Porque marginalizou literalmente, deixou a margem da sociedade. Porque quando você tem que ir pro lugarzinho, fica tipo, ó os caras lá. Pelo amor de Deus, eu fui ali agora fazer o quê? Fui lá fazer xixi, fui fazer o número 1. Eu não fui lá fumar cigarro. Né? E isso é uma outra questão. Você foi marginalizado, você nem pôde fazer xixi aqui. Isso é uma outra questão que, por exemplo, o grande perigo também, mais um grande perigo do cigarro eletrônico. Vamos supor que eu seja um médico tabagista. E aí, no meu consultório, entre um paciente e outro, eu quero fumar um cigarro. Se eu fumar no meu consultório, na minha sala, vai ficar fedendo o ambiente do cigarro. É fato, vai saber. Agora, eu teria que sair da minha clínica, fumar na área externa para voltar. Isso vai me gastar tempo, né? Se eu quiser fumar um cigarro eletrônico, um vape, eu pego ali, escolho um que não tem essência nem cheiro meio forte, pronto, acabou. Então, as pessoas também perdem a noção do tanto que está consumindo. Tem esse grande problema também. E aquilo que eu falei, de ficar no ambiente. Então, às vezes, um médico mesmo, ou qualquer outro profissional que está recebendo alguém ali na sua sala, no seu escritório, que seja, pode até não estar fumando com a pessoa no momento. Mas o que fica ali vai fazer mal. Mas vocês viram o caso do médico lá, que fumou durante o procedimento? Sim. Eu vi. Já virou meme. Tem que virar uma piada mesmo, de mau gosto nesse posso sentido. fazer um comentário paralelo disso? Por exemplo, a gente ouve muito, é liberado pela FDA. Foda-se, a gente não mora nos Estados Unidos. Exato, cada país com seus problemas. Tem vários problemas que a gente fala da Anvisa, mas a Anvisa, essa chatice maior dela, livra a gente de um monte de coisa que nos Estados Unidos está... e por que foi liberado na FDA? Eu não moro nos Estados Unidos, tem que estar liberado na Anvisa. Se não tá... mas é FDA, e tá uma baita briga para poder justamente proibir. Porque, vamos falar de novo da epidemia que tiveram lá de problemas pulmonares. O EVALI que teve lá foi antes da pandemia, tá? E foi coisa de mais de 2.000 internações, com 70 mortes. Caraca. Mais de 75% dessas pessoas Você fala da sequela, né? eram menos de 35 anos de idade.
Então vamos lá. Imagina o... Quase 70 mortes, com mais de 70% dessas pessoas, inclusive os 2.000 internados, com menos de 35 anos de idade. A gente tem inclusive no meu Instagram também, um moleque, coitado, 16 anos, com transplante pulmonar. Gente, sabe? Então, aí eles começam, depois que viu o que aconteceu, eles começam a querer tentar proibir, diminuir e tal. Vi esses dias também um outro filme bom, não tão bom quanto O Informante, do Al Pacino, mas muito bom também, com o Aaron Eckhart, que é o Duas Caras do Batman, do Christian Bale, do Christopher Nolan. Obrigado por Fumar. Ou Obrigado por Não Fumar. Me desculpem, é um dos dois, assim. E é um filme de 1h30, uma coisa assim. Só que é interessante aquilo que a gente estava conversando fora do ar antes de começar. Se de repente eu vou fazer um debate e eu fico nervoso, começo a tremer e me embanando nas palavras, e vem um outro cara, bonitão, o Aaron é loirão, bonitão, né, tal, fala bem, eloquente, fala bem pra caramba... Vocês estão vendo aí, vão acreditar em quem? Em mim, que fiquei tremendo, o gordinho bobão e tal, ou o bonitão que fala bem pra caramba? Você fala que tem estudo que fala até da altura do interlocutor que influencia na opinião do público, cara. Já ouviu falar disso? Esse filme fala disso, o cara é um lobista. Tudo. Não, o cara é um lobista. Né? Isso é muito sensacional. É muito bom o filme, vale a pena. É um filme curto até. Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado também, como que é a propaganda, né? Então, a propaganda do cigarro sempre foram, como é agora, a propaganda do cigarro eletrônico, que não tem no nosso país, porque aqui é proibido. Mas se você for pegar na internet, você consegue achar em qualquer lugar, as propagandas da Europa, as propagandas dos Estados Unidos, são iguaizinhos. A mulher bonitona, com o corpo escultural, o cara com riqueza e tal, usando o pendrive com fumacinha. Não tem, mas você vê um monte de gente fumando aí publicamente nas mídias no Brasil. Então, isso tinha que pegar, né? Isso tinha que pegar. Não tem, mas tá... Sim. Tem uma mesa aí, o povo tá fumando. Vários podcasts, e fazendo, inclusive, propaganda disso, né? Então, eu até acho o seguinte, a gente não tem a lei para isso, para falar, quem tá fumando é um contraventor, um fora da lei tem que ser preso. Não acho que tem que ser preso. Até porque isso causa realmente dependência. A pessoa está viciada e não sabe, a verdade é essa. Só que ela não pode fumar perto das outras pessoas, principalmente no ar. Então, a gente sabe que está cheio de podcast que os apresentadores ficam toda hora consumindo. Então, falta chegar realmente, às vezes até os meus próprios conselhos das sociedades brasileiras de pneumologia, né, o CRM, CFM, fica aí a dica, né, Anvisa, que seja, Ministério da Saúde. Instruir, né? Chegar a instruir, falar o seguinte, eu sei que você fica aí, como você está falando, 7 horas trabalhando, sentado lá, vai ficar difícil, você não vai conseguir ficar sem consumir. Mas eu sei que tem câmera aqui, tem câmera ali, então, na hora que você for pegar, o operador de câmera tira a câmera de você. Uhum. Pronto, já tá dando Minimiza um belo exemplo. pra caramba. Tá dando um belo exemplo. Falou, gente, eu fiquei sabendo que faz mal realmente e tal, mas eu não dou conta de parar de usar, mas eu não quero mostrar para vocês, porque realmente tá fazendo apologia ao uso de algo proibido no país e que sim, a maioria é jovem. Repita, é difícil a dona Mariazinha de 80 anos tá vendo um podcast no YouTube. Vai ter uma outra. Ela não quer fumar pinho-sol, pô. Exato. Agora a molecada vai querer. Então precisamos disso. Então você tava falando, vamos sair, tinha uma molecada fumando. Tem que chegar e avisar, não pode, tá proibido. Aí vai chegar o policial, tá numa baladinha, num barzinho, quer que você falou, você tem que me dar. Não quero dar, então vamos pra delegacia. Vamos lá, você leva seu advogado. Prefere isso ou vai dar o seu aparelho, né? Seu vaporizador? A gente precisa realmente cortar isso, fazendo justamente ajudar a fiscalização. Porque faz mal para todo mundo que está do lado e até para quem entra no ambiente posteriormente. É o custo de saúde. Sabe um bagulho bizarro que tinha, velho, que pensar nisso hoje é loucura? No avião tinha as cadeiras de fumante, velho. Sim. Fumante e não fumante. Tipo, como que você controla, Nos velho? hotéis você tinha um andar de fumante, um andar de não fumante. Mano, mas dentro do avião é bizarro. Vai para Europa. Avião é absurdo. Vai para Europa, você fala, eu quero sentar porque lá ainda fuma-se bastante. Quero sentar numa mesa ao ar livre para ver gostoso e tal. Tem um cara fumando do seu lado. É comum até hoje lá. Esse negócio de avião, quem quiser joga no Roda Viva. Gente, eu não quero falar de política, não quero politizar. Longe disso, quem me conhece sabe meus pensamentos. Mas o senhor Paulo Maluf, que é uma pessoa que eu acho péssimo exemplo, ele deu um show no Roda poucas Viva. Pessoas discordam de você. Ele deu um show no Roda Viva com alguns entrevistadores falando que, não, porque eu prefiro ficar no avião do lado de alguém que fuma, que é muito mais tranquilo, que é muito menos nervoso. E o Paulo Maluf, na época, ele era o presidente do nossa cidade,
presidente. Prefeito. Desculpa, o prefeito da cidade de São Paulo, e ele estava batendo forte nessa questão de proibir, porque faz mal, não sei o quê. Então, assim, é aquilo que a gente até conversou. Às vezes o cara faz tanta coisa errada que pega só o que o cara faz errado, tá de bom tamanho, não precisa falar o que o cara não faz de errado, né? Sim. E nesse caso, o Paulo Maluf falando, dando aula pros repórteres, entrevistadores do Roda Viva, falando, não tem que fumar, porque faz mal pra pessoa que tá do lado. Mas veja bem e tal. Igual o negócio de cinto de segurança também. A gente sabe a importância que é todo mundo usar o cinto de segurança, né? Não, mas se eu não quiser, não uso. Não, se não quiser, você vai causar acidentes. Isso é muito anos 90, eu fui pra Angatuba no porta-mala de uma Kombi, pô. Você tá vendo? Quem nunca então, andou no chiqueirinho do Fusquinha? Mas agora, repito, eu entendo o pai que foi fumante lá atrás, sem saber, o pai que colocou a criancinha no chiqueirinho lá atrás. A gente sabe que não pode. Sim. E é uma coisa que é muito mais sério do que qualquer bobeirinha, desculpa até falar desse jeito, mas qualquer outra coisa de politicamente correto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não tô falando de patrulha do politicamente correto. Não. Tô falando coisa que faz mal, muito mal, e as pessoas não sabem o quanto faz mal, até porque quando começa a fumar são jovens. E o que a gente está transmitindo aqui é ciência, gente. Isso não é pelo amor de opinião Deus. particular, não. Isso aqui é tudo baseado em evidência. As publicações do Rodrigo são todas com citações de documentos de sociedades, que a gente sabe que são aí um conjunto de especialistas, de dominantes aí e produtores de ciência que discutem isso, tá? Então, não é a opinião do Rodrigo, não é a minha. Não é da minha cabeça, não. Não. É nossa responsabilidade como profissionais da saúde. Estamos passando um plantão aqui, quando você está lá internado, você espera que os profissionais eles tenham conhecimento daquilo que eles estão fazendo e utilizem o que as evidências científicas mostram de melhor. E basicamente o que a gente está fazendo aqui, essa discussão, mas eu não gosto, eu quero fumar. Fuma, pô, ninguém está falando que você não você faz se quiser. Mas a nossa responsabilidade como profissional da saúde é falar, você está indo para um buraco aí, e assim como o cigarro lá no passado teve resistência, é o mesmo buraco. O cinto de segurança para implementar teve resistência. Isso aqui vacina lá, Oswaldo Cruz, né? E agora de novo. Entendeu? Então, e essa questão do cigarro é complicadíssimo demais, porque assim, vamos lembrar daquele meme que foi até o Thiago Leifert que fez do Zagallo. Aí sim, fomos, fomos surpreendidos novamente, né? Do Zagallo na Copa de 74 contra a Holanda, uma coisa assim. Cara, qual que é a surpresa? É a mesma propaganda que a indústria do cigarro convencional fazia, tá fazendo igualzinho, para pegar a mesma faixa etária. Só que dessa nova geração. E aí, dados importantíssimos também. Eu estava falando que no Brasil, com tantos problemas que a gente teve, política pública voltada contra o tabagismo foram sensacionais. Em 1990, a gente tinha por volta de 33% de fumantes, de adultos fumantes. 1990, um terço dos adultos fumavam. Em 2009, isso caiu para 11%. Sensacional. Que foi após, pelo menos no estado de São Paulo, a implementação da proibição de fumar em lugares fechados. E aí começou todo o resto. E mesmo volta a dizer Hollywood Rock, Free Jazz, e por aí vai. Não tem mais isso, meu amigo. E aí, jovem, que era uma das grandes preocupações, era coisa de 27,5%, a molecada até 24 anos de idade, e que caiu para 7%. Só que está entrando de novo na questão do cigarro eletrônico. Então, por isso, volto a dizer, a Souza Cruz mudou de nome para pegar algumas indústrias e fábricas de cigarro eletrônico. A Philip Morris também mudou de nome, a Ultra Group, para pegar fatia de 20% a 30% da Juul. Né? Então, gente, são eles que estão por trás. São de novo o Big Boss ali, Tobacco Industry. Né? São de novo eles. E vocês estão caindo nesse papo. E aí tem um grande problema dessa dependência absurda. É muito mais difícil. Para mim, é mais paciente. Mas eu não queria pegar paciente desse jeito. Tá? Não, é uma brincadeira que eu faço assim. Rezar para ter trabalho é pedir para as pessoas ficarem mais doentes? Não, gente. É um trocadilho. Só que, infelizmente, a gente que é da saúde vive da dor das pessoas. Só que não quer dizer que a gente quer que todo mundo... Não, nós estamos aqui disponíveis quando essas dores surgirem. Tá, essas dores surgirem. Não que a gente fale assim, continua. Não, pelo amor de Deus, gente. Quanto menos vocês fazerem, mais a gente vai conseguir falar sobre promoção de saúde, não sobre reversão de problemas. A gente queria falar mais sobre qualidade. Exato.
fazer o tratamento de controle ao invés do resgate, né? E eu sou hipócrita, que eu tô gordão pra caralho. Tem que resolver isso também, tá ligado? Mas Tem vai vários resolver, problemas. tá resolvendo, tá se programando. Cada um tem a sua hora. Já tá com a consulta marcada. Tô me já, programando? Eu resolvo. É isso. A gente pega esse corte daqui 10 anos e vê o que aconteceu. Porra, 10 anos? Não, 10 pra fazer anos. um... Caralho, Rodrigo, você vai deixar? 10 anos. Você tá louco, né? Amanda, me ajuda, vai. Pelo amor de Deus. Quer ficar viúva não, né? Aí pegou, hein? Não, cada um tem sua hora. Isso eu sempre falo, inclusive, pra parar de fumar. Tá? Eu acho que a gente pode Eu até pensei puxar... que você ia falar, inclusive, pra morrer. Também. Mas a gente puxa até o gancho do DPOC, que é o causado pelo cigarro eletrônico, pelo cigarro. Eu até falei aqui agora há pouco, né? A pessoa não está preparada para parar de fumar, mas ela já está percebendo que está com sintomas respiratórios sugestivos do enfisema pulmonar, do DPOC, né? Não, primeiro para de fumar e depois eu vou cuidar? Não. Eu tenho que entender que cada um é de uma maneira, eu tenho que sim bater naquela tecla, falar de todos os malefícios que o cigarro causa, né? Agora, eu vou começar a cuidar do que ele já tem. Igual eu falei da asma, eu não quero que ele fique só cuidando na crise, eu quero que ele tenha uma vida normal, então promoção de saúde. Né? Eu não quero que ele fique melhorzinho, eu quero que ele tenha uma vida normal. Então, claro que eu quero que vocês parem de fumar o cigarro eletrônico ou nem entrem nisso. Tá? Agora, se entrou, paciência, vamos ver o que já causou. Vou te ajudar caso queira parar de fumar, como médico, como pneumologista. Muitas vezes com suporte multidisciplinar. Sim. Muitas vezes precisa sim, de psicologia. É muito importante. E ninguém tem que ter vergonha se tiver que usar algum remédio para parar de fumar, por exemplo. Assim como o obeso, não tem que ter vergonha se precisou usar alguma medicação para isso, algum tratamento para isso, ou mesmo cirurgia. O importante é o resultado final. Então, parar de fumar, mesma coisa. Que consiga, né, para o bem da sua vida, e diminuir os problemas que isso pode trazer. Agora, se já tem algum problema, vamos cuidar. E muitas vezes o cigarro traz enfisema pulmonar. Né? E é um dos grandes problemas que a gente tem da parte da pneumologia e que também são subdiagnosticados. Porque tem tosse pra caramba, fica indo pra pronto-socorro toda hora, fica ganhando antibiótico toda hora. Tem tosse pra caramba. Pega todos os 40 episódios que a gente fez até hoje, eu tô tossindo em todos.